Queridos amigos e amigas da instituição da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, mais uma vez nós estamos juntos neste momento para nossa alegria e vamos conversar com os irmãos sobre um assunto muito interessante durante nosso encontro. Mas antes vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, para receber a proteção necessária da espiritualidade para o nosso trabalho. Neste momento, Senhor, estamos nos reunindo em Teu nome, em nome de Jesus, nosso mestre e amigo maior, nosso irmão de todas as horas, para te rogar, Senhor, a proteção sobre essa atividade que vamos executar neste momento. Que as Tuas bênçãos de paz, de harmonia, de equilíbrio, possam estar em nossos corações, atingindo todos os corações que estão conosco comungando com este assunto. Que a Tua paz, Senhor, permaneça conosco, que assim seja. Os queridos irmãos e irmãs, nós vamos conversar essa noite sobre uma questão bastante interessante que faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos. E escolhemos para conversar com os irmãos justamente a parte que fala das causas anteriores das aflições, né? As causas que foram provocadas em vidas anteriores. Nós sabemos, né, que Deus é justo, que tudo que nos acontece está dentro da justiça divina, né? E que as aflições que nós sofremos têm uma justificativa, né? Elas têm uma causa. E sendo Deus justo, essa causa é justa, então nós não estamos sofrendo injustiças, né? Mas muitas aflições, e Allan Kardec comenta isso nesse capítulo 5º, muitas das aflições nós é que adquirimos na vida atual, pela nossa imprevidência, pela nossa incúria, pela nossa impaciência, né? Pela nossa irritabilidade, pela nossa ansiedade. Então, muitas coisas acontecem na nossa vida que as causas são do nosso comportamento atual. Mas tem aquelas causas que não são, que não têm justificativa com a vida atual. São aquelas fatalidades que acontecem no imprevisível. Acontecem nas nossas vidas. Então, essas fatalidades que realmente não têm causa na vida atual. A gente, às vezes, vive com um certo equilíbrio, com uma certa disposição para o bem, e, de repente, nos acontece uma fatalidade inesperada, como, por exemplo, a perda de entes queridos. Muitas vezes pode acontecer de nos pegar totalmente desprevenidos. Muitas vezes até mortes prematuras, crianças que não têm justificativa, nada fizeram nessa vida, para ter uma vida tão curta ou com tanto sofrimento, muitas vezes, né, doenças terríveis, né? Então, e são fatalidades que não estavam previstas visivelmente para essa encarnação, mas provavelmente fazem parte da programação da nossa vida atual, como acidentes, por exemplo, que acontecem sem previsão, né? Acontecem de uma forma que não era esperada. E isso vem a justificar justamente que fazia parte do planejamento da nossa encarnação, né? Outra questão que Kardec levanta, estudando as causas anteriores, são os reverses da fortuna. Às vezes a pessoa perde tudo, inesperadamente, né? Perde os seus recursos. Parece que não vai... inadmissível que aconteça. Como, por exemplo, passamos aqui há 2 anos atrás, a chuva, as pessoas perdendo tudo que tinham. Isso é imprevisível. São reveses da fortuna, né? São flagelos naturais também que acontecem inesperadamente, né? Até climáticos e inesperados, que então provocam, né, um sofrimento, uma perda, uma dor, muitas vezes até parece assim que insuportável, mas não, está tudo previsto na justiça divina. Outras formas também de fatalidade são as enfermidades, que muitas vezes a criança já nasce com uma enfermidade, né? Já é congênita aquele problema,
Outras vezes surge uma doença de forma imprevista, já na vida adulta, por exemplo, e não era esperado. As causas não estão no comportamento atual, vendo então de vidas anteriores. Então são situações de vidas anteriores, né? As deformidades físicas também, né? A pessoa nasce com aquela deformação, então ela vem resgatando ali um processo difícil, né? As doenças mentais também, a idiotia, os excepcionais, tudo isso tem uma causa que não está na vida atual, está na vida anterior. Então, é a justiça divina agindo através da reencarnação. E Kardec, nesse capítulo, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, este capítulo ele é o mais longo, é o segundo capítulo mais longo do Evangelho. O que tem mais assunto é o último capítulo, é o 28º, das preces espíritas, né? Mas vejamos que nesse capítulo 5º, retrata justamente cada um de nós. Kardec traz ali a característica da humanidade que está reencarnada na Terra. E um dos aspectos que ele aprofunda neste estudo são as causas anteriores que não estão previstas aparentemente na vida atual, mas que acontecem imprevistamente, né? Então, nós temos que compreender que nós somos criados simples e ignorantes por Deus, nosso Pai, né? Mas para trilhar um caminho da nossa evolução espiritual, mas livres para escolher o nosso caminho. Então, nós temos o livre-arbítrio, né? A liberdade de escolha daquilo que nós vamos caminhar, daquilo que nós vamos trilhar. A nossa evolução espiritual depende da nossa vontade, da nossa persistência no bem, das nossas escolhas. Então, muitas vezes agimos equivocadamente, e hoje a nossa vida atual, aqui no planeta Terra, ainda de provas e expiações, apesar de a caminho para a regeneração, ainda é o local onde nós, espíritos endividados perante a lei divina, estamos caminhando, né? E nós vamos ilustrar este caso, este assunto, com um caso muito interessante, com uma história verdadeira que acompanhamos nessa vida atual e que até muitos espíritas mais antigos vão lembrar dessa história, né, desse nosso amigo, que é a história que nós vamos contar do Pedro Reis, que foi um companheiro nosso do século passado, da década de 1960, 70, 80, 90, né? O Pedro veio a desencarnar no final do século passado, e o Pedro viveu uma vida muito interessante junto no movimento espírita, num grande companheiro, uma capacidade extraordinária, veio de uma família simples de Novo Hamburgo e se transformou num jovem extraordinariamente capaz, perspicaz no que fazia, né? Se transformou num empresário muito requisitado, trabalhou na Fundação de Recursos Humanos e teve um papel preponderante no movimento espírita do Rio Grande do Sul, porque ele foi, por muitos anos, o coordenador do setor de juventudes do nosso estado. Ele organizava as confraternizações estaduais de juventude, era o braço direito da dona Diná Fagundes Rocha, da Federação, da Cecília Rocha, na área da evangelização da juventude. E ele se destacava muito no movimento espírita, chegou a ser vice-presidente da FERGS, isso tudo na década de 70, 80 do século passado. E sempre assim, quando o Divaldo começou a intensificar suas vindas ao Rio Grande do Sul, o Pedro era o que recebia o Divaldo, é o que hospedava o Divaldo na sua casa em Novo Hamburgo. Ele tinha bastante condições, uma casa muito confortável, recursos financeiros favoráveis, um bom carro, e era o Pedro Reis que transitava com o Divaldo pelo estado todo, né, recebendo o Divaldo na sua chegada e acompanhando o Divaldo nas suas palestras em todo o estado, né?
e ele foi, então, teve uma atuação muito importante no movimento espírita. Ele casou-se com a Elizabeth Dionísio, desse consórcio eles tiveram 6 filhos, e o Pedro, uma pessoa belíssima, não só fisicamente um perfeito, mas um coração, uma capacidade, uma inteligência fora do comum, sempre forte, saudável, até os 35 anos. Até os 35 anos, o Pedro tinha todas as condições, até que ele foi vitimado por uma esclerose múltipla galopante, mas foi galopante. Ele tinha 35 anos, com 37 anos ele já não caminhava mais, já estava dependente de cadeira de rodas, de aparelhagens, e ele, com os recursos que ele tinha, ele sempre adaptava a sua cadeira de rodas para dirigir o carro, levar os filhos nos encontros e participar de palestras na Sociedade Espírita, ainda acompanhar o Divaldo enquanto ele pôde, né? Mas foi assim, a doença foi se espalhando e foi até os 46 anos, então foram 11 anos com essa doença terrível, e ele desencarnou justamente com 46 anos. Mas antes, quando ele estava acometido dessa doença, o Divaldo ia muito visitá-lo, e sempre que vinha ao estado, já o Pedro já não podia acompanhá-lo, mas o Divaldo ia a Novo Hamburgo para ver o amigo e conversar. Então, o Divaldo, ele um dia pediu para o Divaldo, ele queria saber o motivo da doença dele, ele queria saber por que tanta dificuldade nessa encarnação, parece que ele não merecia. Então, o Divaldo consultou a Joana de Anjos, e a Joana, então, disse, olha, eu vou explicar, ele vai ter que ter paciência, né? Mas ele, no passado, ele não foi tão bom, né? Ele sempre foi muito orgulhoso, muito vaidoso. Quando ele tinha uma das encarnações em que ele tinha muitos escravos, e não tratava com consideração, muitos fugiam, e os fugitivos, quando ele conseguia fazer com que retornasse à sua propriedade, eles eram castigados, e alguns perderam o movimento das pernas devido aos castigos. E aí ele considerava que eles não iam mais fugir, eles ficavam impossibilitados de fugir. Então, com coragem, o Divaldo conversou com ele, e ele então entendeu que aquela situação que ele estava passando era necessária. Mas depois, já com 10 anos de sofrimento, quase chegando aos 11 anos de sofrimento, o Divaldo conversa com o Dr. Bezerra de Menezes, tentando, quem sabe ele pudesse ter uma moratória, quem sabe ele, devido a toda a caminhada que ele já tinha tido de bondade, de amor, de compreensão, de ajuda, porque ele tinha muitas ações beneméritas no movimento espírita também. Ele conseguiu ficar um empresário abonado, e então o Dr. Bezerra de Menezes se manifesta através do Divaldo, explicando que uma moratória poderia ser perigosa para ele, se ele se libertasse de tudo que ele já tinha sofrido com tanta coragem, com tanto discernimento, com tanta esperança, né, e sempre agindo no bem, que ele terminaria ali a caminhada dele. E, de fato, ele foi até os 46 anos, quando ele desencarna, deixando uma lacuna muito grande entre nós, no movimento espírita, e para a família, nem se fala, com 6 filhos pequenos. Quando a doença começou, o menorzinho, o filhinho menor, não tinha nem 1 aninho de idade, né? Então, e acompanhou a doença do pai durante esses 11 anos. Então, esse é um caso interessante em que a gente pode... que a gente acompanhou e soube das causas, né, do passado, de vidas anteriores, do nosso querido Pedro Reis, que hoje, na espiritualidade, trabalha com o nosso Francisco Spinelli, também um espírito de escola, que foi presidente da federação, responsável pela evangelização da infância e da juventude aqui em nosso estado, e até no Brasil, porque ele que deu força para esse movimento que surgiu aqui. O berço foi aqui no Rio Grande do Sul, né, justamente
quando o nosso Spinelli era vice-presidente da Federação Espírita e depois presidente, foi quando deu um impulso para a evangelização espírita infanto-juvenil. E hoje, na espiritualidade, o Pedro trabalha com o nosso Spinelli, que, segundo também as revelações do Divaldo, através dos livros sobre regeneração, Manuel de Miranda coloca, Manuel Filomeno de Miranda, esse espírito que se psicografou através do Divaldo, que o Spinelli é o responsável pela regeneração da nossa região sul aqui do Brasil, por esse período de regeneração que nós estamos passando. Então, espiritualmente, o Spinelli está coordenando essa parte evolutiva aqui no Brasil, na região sul. Então, vejamos que o Pedro, algumas vezes, se manifesta também nas nossas mediúnicas e orientando, trazendo as orientações de Spinelli. Então, vejam assim que as causas anteriores das nossas aflições, muitas vezes a gente resgata numa vida, né? E recupera este momento dessa vida, né? Então, mas o Pedro soube passar esses 11 anos sem queixa, sem reclamação, e quando ele quis saber a causa, ele questionou e aceitou as orientações que ele recebeu de Joana de Ângeles, né, e ficou conformado. Então, a gente vai vendo que é possível, né, a gente superar as dificuldades, mas com coragem, sem acusar ninguém, porque geralmente quando a gente passa por um revés muito grande, a gente procura os culpados na vida, na encarnação. Às vezes é a mãe, é o marido, é a esposa, é um filho, mas na verdade nós estamos vivendo aquilo ali porque nós necessitamos. Então, a gente não pode buscar culpados. Na verdade, nós estamos resgatando aquilo que nós fizemos. E hoje, nós estamos construindo a nossa vida futura, a nossa próxima encarnação. Vai depender das nossas atitudes de hoje, da nossa maneira como nós estamos agindo, né? Então, a gente trouxe agora para nós fazer uma reflexão sobre uma proposta que Emmanuel faz, muito interessante, que Emmanuel propõe justamente que nós, os aflitos de hoje, né, as pessoas que estão passando por problemas muitas vezes que não se dão conta da causa, porque não está nessa encarnação, né, está em outra encarnação, está em outras vidas anteriores. Então, o Divaldo, o nosso Emmanuel, propõe uma autoentrevista, e ele propõe uma primeira questão, né? Quem somos na condição de filhos de Deus? É o que nós temos que refletir. Quem somos nós na condição de filhos de Deus? Que coisa que nós somos? Nós temos que responder para nós temos que ter consciência, isto é autoconhecimento, né? Onde a gente vai tendo equilíbrio, harmonia, de nos percebermos, de nos conhecermos, né? Então, quem somos na condição de filhos de Deus? É uma questão que cada um de nós tem que responder para si, não é? Uma outra questão que Emmanuel propõe é para que objetivo nos dirigimos. Quais são os nossos objetivos dessa encarnação? Isso nós temos que parar agora para pensar. Né? Nós temos que parar no momento em que nós estamos para refletirmos assim, o que nós planejamos para essa encarnação, o que nós estamos conseguindo atingir para essa encarnação. Né? Todos esses processos de desafios, de problemas que nós vivemos, né? Quais são os nossos objetivos? Né? Uma outra questão que Emmanuel propõe também, que nós façamos para nós mesmos, o que fazemos do tempo? Como é que nós estamos aproveitando o tempo da nossa encarnação? Como é que nós estamos aproveitando esses períodos que nós estamos aqui na vida física? Como é que nós estamos aproveitando o tempo do nosso dia, do nosso tempo diário? Nós temos tempo para nos refletir sobre nós temos tempo para fazer uma meditação, para fazer uma prece, para fazer um agradecimento. Nós estamos parando um pouquinho na agitação do dia a dia para nos autodescobrir, para vermos como é que nós estamos na vida física, né?
Então, essa é a proposta que nós temos que pensar. E ele propõe uma outra pergunta, né? Nos achamos hoje com menos débitos e mais créditos perante a lei divina? Nos achamos hoje, no momento atual, né, com mais créditos, né? Com mais créditos do que débitos perante a lei divina? É uma outra reflexão que nós temos que fazer da nossa caminhada atual, né? Como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos aproveitando essa oportunidade, né? Mas ele propõe uma outra questão também, né? Já aceitamos dificuldades e provações por reais benefícios? Será que nós estamos entendendo que o sofrimento, que a dor, que a aflição, que o desafio são benefícios? São importantes para nós? Ou nós só nos queixamos e acusamos Deus ou as pessoas que estão à nossa volta por causa dos desafios? Às vezes é um filho problema, é um companheiro difícil no serviço profissional, é um amigo que trai. Então, mas como é que nós estamos enfrentando essas dificuldades? Nós estamos enfrentando isso como reais benefícios para a nossa evolução? Estamos respirando fundo e encontrando nisso aí uma resposta, né, para os nossos problemas pessoais e percebendo que isso faz parte do nosso merecimento, mas que nós podemos superar com coragem, com resignação, né? E Kardec, o nosso Emmanuel propõe uma outra questão. Estamos constantemente nos renovando em espírito para fazer o melhor? Estamos constantemente nos renovando em espírito para fazer melhor? Estamos parando para refletir, estamos parando para analisar os nossos atos, a nossa vida, né? E ainda faz uma outra questão, né? O que estamos produzindo a favor do próximo? O que nós estamos fazendo em favor do outro, daquele que está conosco? E o próximo não é lá na rua, o próximo é dentro de casa, é no lar, né? É no trabalho, é na família, no círculo familiar todo, né? Que muitas vezes não é só na família, no lar, mas entre os familiares que estão à nossa volta, né? Como é que nós estamos agindo em favor do próximo? Estamos ajudando ou estamos prejudicando? Nós nos entusiasmamos, uma outra questão que ele faz, né? Emmanuel propõe, nós nos entusiasmamos com a prática do bem? Isso nos dá satisfação? Isso nos ajuda? E nos lembra, então, Emmanuel, que hoje nós estamos construindo o nosso amanhã. Hoje nós estamos construindo, né, o que nós vamos fazer no amanhã. E essa questão, né, de construirmos o nosso amanhã, a gente lembra que passa pelo nosso autoconhecimento, pela nossa autodescoberta. E aí a gente lembrou de trazer, de novo, nós recordarmos, né, a questão 919 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec, né, pergunta para os espíritos, e é Santo Agostinho que vai responder para Kardec, né? Kardec pergunta assim, na questão 919, qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração ao mal? Qual é o meio, né? E aí, Santo Agostinho é que responde através de um médium, né? Um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec desdobra a pergunta, né? Está lá no Livro dos Espíritos, né? Concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Olha, Kardec vai a fundo aqui nessa questão, né? Qual o meio de conseguir chegar a conhecer-se a si mesmo? Aí Santo Agostinho dá uma orientação em que ele fazia, né? Do que ele fazia quando esteve encarnado, e se modificou extraordinariamente, né? Santo Agostinho superou muitas dificuldades que ele tinha na sua vida, né? E aí ele diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência.
passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se a ninguém tivera motivos de mim se queixar. Foi assim, diz ele, que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Então, esta coragem nós temos que ter, né, de fazer esse autorreconhecimento, né, de fazer essas questões. Aquele que, e aí que Santo Agostinho vai mais além, né? Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, vejo que Santo Agostinho vai profundamente, né? Nos dá uma orientação muito clara de como é que nós podemos fazer para bem aproveitar a nossa encarnação e saber sofrer as causas anteriores que nós temos que sofrer das aflições, né? As angústias e tudo que vem dessas aflições, dessas provas difíceis, né? Desses resgates. Não podemos esquecer que nós estamos num planeta de provas e expiações. Agora, precisamos entender que a proposta ainda de Santo Agostinho, precisamos entender que ele ainda diz o seguinte, ó: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, é o momento que nós temos refletido, né, durante a noite, que nós estamos fazendo a avaliação do dia, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então, essa questão nós temos que ter presente, né? De lembrar que nós podemos partir a qualquer momento. E como é que nós vamos enfrentar a verdade lá do outro lado? Como é que nós vamos enfrentar a verdadeira vida lá do outro lado? É a proposta que Santo Agostinho nos faz, né? E que nós temos que pensar bem no que nos aguarda, né? Do que nós podemos esperar. Mas, para ilustrar aqui ainda este tema, né, das causas anteriores das aflições, nós lembramos de um caso verídico também, que o espírito Neio Lúcio dita para o Chico, né, que é o caso de Adélio. Neio Lúcio registrava essas histórias extraordinárias com a intenção de que os seus netos, né, pudessem ler o que ele ditava para o Chico. E nós também podemos aprender. E muito se usa dessas historinhas de Neio Lúcio nas aulas da evangelização. Então, é o caso de Adélio. Conta o nosso irmão Neio Lúcio, através da pena do Chico, que Adélio era um senhor muito justo, muito respeitado, era pobre, era muito simples, trabalhava numa fábrica, mas era um excelente chefe de família, um excelente esposo, e era espírita, trabalhava no centro espírita. Todos o admiravam pela sua integridade moral, pela sua justiça, pela sua forma de fazer caridade, sempre tentando ajudar, esclarecer quem estivesse com necessidade, sempre ajudando um, ajudando o outro, e ajudando os colegas na fábrica. Mas um dia, ele trabalhando na máquina da fábrica, ele esmaga o dedo mindinho, ele esmaga o dedo na máquina. Aquela correria, aquele desespero, todos tentando ajudar, a chefia levando ele para o pronto-socorro, tiveram que amputar o dedinho porque não tinha volta, e fizeram o curativo, tudo, e ele volta para casa, os amigos foram visitá-lo, e todos inconformados, porque tinha acontecido isso com ele, logo com ele, uma pessoa tão boa, tão justa, né? tão fraterna, íntegra, né? Moralmente íntegro. Por que aconteceu isso com ele? E falavam então de injustiça, e ele que já tinha se conformado logo que aconteceu o acidente, e lembrando-se de Deus, que é da justiça divina e tal, mas ele começou a ficar intrigado com aquilo ali, vendo os colegas todos falando da esposa, que tinha sido, que infelicidade, né, que ele estava vivendo aquele momento, que tristeza, ficou aleijado.
e tal. E ele já começou a ficar alfinetado com aquela ideia de injustiça. Mas à noite tinha sessão na sociedade espírita que ele frequentava, ele participava. A esposa o acompanhou ali com todo cuidado, ele com a mão toda enfaixada, tudo direitinho. E depois da palestra pública, que ele assistiu, recebeu o passe, tudo tinha a sessão mediúnica que ele participava. E ele então foi na sessão, mas como ele estava em tratamento, ele ficou na segunda corrente, como eles chamavam, e mensagem daqui, mensagem dali, mensagem de lá, até que a última mensagem foi para ele. O mentor da casa se manifestou através de uma médium muito segura, muito equilibrada, que sempre dava mensagens de muito equilíbrio, de muita harmonia. E aí, então, o médium, através da médium, ele recebeu a orientação do mentor da casa, que ele não tinha havido injustiça divina, que tinha se cumprido a lei que ele mesmo tinha escolhido. É que em vida anterior, ele prejudicara também tanto um escravo, tinha sido dono de escravos, ele prejudicara tanto um escravo no tronco, que ele perdeu o braço. E aí o Adelino, antes dessa encarnação, ele pediu justamente para recuperar essa dívida que ele tinha perante a lei divina, né, de ter prejudicado tanto aquela pessoa, né? E ele pediu para perder o braço. Ele veio nessa encarnação com o objetivo de perder o braço. Mas o que acontece, né? E aí o mentor explicou para ele como ele tinha uma vida tão equilibrada, ele estava tão harmonizado, fazia tanto bem, era tão digno, ele teve a pena diminuída, apenas para o dedo menor, né? Que ele perdeu. E aí então ele se conformou e compreendeu realmente a justiça divina e compreendeu que não havia nada de errado naquele momento, né? E se aprumou moralmente e emocionalmente. Então, assim é a vida, né? E Kardec, nesse item sobre as causas anteriores da aflição, ele destaca um aspecto muito interessante, né? Que nós vamos ver agora, né? E dizer o seguinte: os sofrimentos devidos às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes consequências de faltas cometidas, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Olha esses dois casos que nós contamos, né? Se foi duro e desumano, poderá ser tratado, né, de forma desumana também, né? E duramente, né? Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de sua riqueza, poderá se ver privado, né, do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seu filho, de um dos filhos da vida atual. Então, assim, isso é que nós temos que ter consciência, que não existe, né, por parte da divindade, injustiça. Nós sofremos exatamente aquilo que precisamos passar, né, nesse momento ainda de provas e expiações. Agora, também precisamos nos dar conta que muitas vezes nós, querendo avançar mais na nossa caminhada na encarnação, a gente não só prevê, planeja, né, o ressarcimento de dívidas do passado, da lei divina, como a gente também solicita provas que vão nos testar, que vão nos dar força, que vão nos dar energia para prosseguirmos na nossa evolução como espíritos imortais. Então, muitas vezes, nós pedimos, além do ressarcimento das nossas dívidas perante a lei divina, a gente solicita provas desafiantes para crescer, para aproveitar bem a encarnação. Então, não, em momento nenhum, se justifica que nós, já com a compreensão espírita que temos, se justifica que a gente fique penalizado de si mesmo, fique angustiado, fique sofrendo depressão, com ideias suicidas, porque
a vida está apresentando dificuldades. Nós estamos aqui justamente para enfrentar os desafios, as dificuldades, com coragem, com discernimento. E Kardec vai mais além aqui, no item 10, ele diz o seguinte, nos alertando sobre a nossa responsabilidade, né? As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Quando bem suportadas, quando a gente respira fundo com o revés da fortuna, com uma fatalidade, né? Quando a gente respira fundo e percebe que a justiça divina está se fazendo. Quando a gente procura raciocinar com equilíbrio, com harmonia, com sinceridade, quando a gente faz uma prece, né, perante um desafio muito grande que a gente está passando, perante um revés inesperado, mas se a gente se harmoniza, faz uma prece, fica em silêncio, busca meditar, nós vamos ver que aquilo ali está acontecendo para o nosso bem. É um desafio que aparentemente é uma injustiça, não tem nada a ver com a nossa vida atual, mas que é realmente uma forma de buscar o equilíbrio que nós necessitamos na nossa encarnação. Então, a gente não está aqui para tirar férias, né? Então, agora tem que saber sofrer, né? Tem que saber sofrer. Então, quando a prova, como diz aqui o nosso Allan Kardec, quando bem suportada, a prova quando suportada com coragem, com discernimento, né, com harmonia, e até Joana de Ângeles vai mais longe. Joana de Ângeles diz que nós temos que ter regozijo, nos alegrar quando a gente recebe um desafio, parece que é superior às nossas forças, nós temos que buscar ânimo e nos renovar, né? Então, o que o Kardec nos diz aqui? São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. É o remédio que nós estamos precisando, né? Aquele desafio, aquela aflição dolorosa, é um remédio, né? E como ele diz assim, quanto mais grave é o mal, quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio, tanto mais grave, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Olha o caso do nosso amigo Pedro Reis, que hoje está na espiritualidade, com harmonia, com leveza, praticando, trabalhando no bem, amparando espiritualmente a família, ainda a esposa, a nossa querida Beth, a esposa dele ainda viva, né? Nos deu até muitas informações sobre o Pedro para nós passarmos aqui para os irmãos. Então, a Beth está na luta, e o Pedro, e ela sente a presença do Pedro. Ela sente a presença do Pedro amparando a família, amparando os filhos. Então, quer dizer, que aí, como a gente vê, que quando o remédio é muito enérgico, representa realmente a cura de alguma coisa muito grave, né? Então, aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar, e deve regozijar-se. Olha que a nossa Joana de Ângeles diz, né? A ideia de sua própria próxima cura. Então, a pessoa ainda tem que ficar satisfeita, porque está tendo oportunidade de resgatar o seu passado, né? E aí Kardec ainda diz mais, dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não estragar o fruto com suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Muitas vezes, uma prova dificílima que a gente passa, reclamando, se queixando, nós temos que depois refazer essa prova, né? Renovar essa prova. Quando a gente podia ter oportunidade de, com equilíbrio, serenidade, suportar, né, o desafio dessa experiência, né, difícil, né, que a gente está passando. Então, a gente tem que, justamente, ter essa coragem de enfrentar todos esses desafios que nos cercam, né, na nossa existência atual. Nós não estamos aqui para ser felizes ainda, né? Podemos encontrar a paz de consciência quando a gente age no bem.
E trouxemos uma frase também do Emmanuel, muito interessante, que nos diz o seguinte, né? A única saída para enfrentar qualquer provação ou aflição será enfrentá-las com humildade e coragem. Vejam só, a gente precisa de humildade e coragem, procurando esquecer o mal e seguir o bem, trabalhar e servir com ânimo e decisão. Então, o que a gente precisa, o que nós precisamos para enfrentar todas essas dificuldades, como ele diz, a provação, né, a aflição? É humildade e coragem. E a humildade é uma das virtudes mais difíceis da gente adquirir, porque a humildade é quando nós o que significa ser humilde, né? É quando a pessoa consegue compreender que é filha de Deus, é filha, é criada por Deus, simples e ignorante, mas criado por Deus para evoluir com autonomia, utilizando o seu livre-arbítrio e nos dando conta que, se nós somos filhos de Deus, todos somos irmãos. Então, aprender a nos respeitar todos, cada um no seu estágio, cada um na sua situação. Mesmo aquela criatura que a gente reprova, um criminoso, um desequilibrado, né, que a gente até julga, não devemos julgar, porque provavelmente no estágio que nós estamos agora, já resgatando, ressarcindo os nossos defeitos, escolhendo ter provas para nos testarem, nós já fizemos até pior que aqueles que nós julgamos. Em vidas anteriores, usamos mal e já até resgatamos. Então, não nos compete julgar, não nos compete interferir, né, julgando mal a pessoa. Ao contrário, quando nós percebemos que tem alguém com muito desatino, e que a gente não pode ajudar diretamente, a gente faz uma prece. Então, a prece nos ajuda, nos equilibra, né, nos harmoniza, para que a gente possa superar os desafios, né? Então, todo esse capítulo desse capítulo 5º, todas as propostas que Allan Kardec faz, que ele é um capítulo muito importante, que deve ser estudado, deve ser lido, porque ele se refere justamente às nossas condições, né? Então, o Kardec destaca justamente essa questão das provas anteriores da existência. E muitas vezes nós temos essas provas difíceis, mas ainda acrescentamos outras que nós, pela nossa imprevidência, pela nossa incúria, né, pela nossa falta de visão, nós adquirimos outros problemas na vida atual, que nós vamos ter que resgatar depois na vida futura, né? Então, a gente já tem que ter essa previdência, né, de caminhar no caminho correto, né? E Kardec vai no capítulo 28º do Evangelho segundo o Espiritismo, ali nós vamos encontrar muitas maneiras de refletir, de fazer as nossas preces, de refletir sobre os problemas que Kardec coloca ali no 28º, que complementa esse capítulo 5º, né? Ele coloca ali todo tipo de rogativa, de súplica, e antes da sugestão de prece que ele dá, ele coloca o prefácio, e ali então ele explica o motivo da aflição, por que a gente faz aquele pedido. Então é importante que a gente saiba, né, nos harmonizar usando a prece, usando o nosso raciocínio de equilíbrio, de harmonia, a nossa meditação, para que a gente possa superar todas essas dificuldades que nós temos na nossa encarnação, né? Então, é por esse motivo que a gente tem que estar sempre estudando, estar sempre se esclarecendo, estar sempre se autoanalisando, né? Então, o objetivo justamente de nós trazermos esse assunto aqui com os irmãos sobre as causas anteriores das aflições, do sofrimento, dos problemas, dos desafios, elas podem ser amenizadas, né, pela nossa conduta, pela nossa aceitação. Então, assim, tem provas tão difíceis que a gente tem que baixar a cabeça e aceitar e fazer uma prece e pedir forças, né, para superar a dificuldade
E a gente que já passou por tantas experiências difíceis, né, como, por exemplo, nós já passamos com a perda de uma filha que partiu com 36 anos de um acidente de trânsito. Então, assim, é um baque inesperado, né, que a gente conscientemente não se espera, né, pela nossa maneira de estarmos aqui encarnados, que a gente não tem toda essa presciência da espiritualidade, nem temos muitas vezes consciência do nosso planejamento reencarnatório, a gente tem uma visão do que a gente vai vivendo. Então, assim, são desafios, são baques, e a gente tem que continuar, temos que continuar na caminhada, buscando encontrar os melhores caminhos, né? Então, como o caso da família do Pedro, a esposa do Pedro, ela continuou, ele terminou de criar os filhos, hoje estão todos adultos, o Pedro hoje, se fosse vivo, estaria com 84 anos, né? Mas está na espiritualidade, trabalhando, amparando e ajudando, porque ele soube com coragem enfrentar esse grande desafio que ele teve de 11 anos de paralisia, onde ele foi paralisando, foi ficando totalmente paralítico. Por fim, nos últimos meses, ele só mexia com os olhos. Então, e superou isso com galhardia, né, com coragem e sendo amparado pela família, pelos amigos, né, pela espiritualidade, pelo Divaldo, enfim. Mas é isso que a gente tem que buscar procurar, né? Buscar procurar o equilíbrio e o autoconhecimento. É assim que nós agradecemos a atenção de todos, né, para essa reflexão que se fez aqui sobre essa questão difícil, desafiante, né, das aflições anteriores à vida atual, que a gente acha que não merece, mas que merecemos e precisamos agir com equilíbrio e harmonia, com humildade, né, com humildade e coragem. A coragem é precisa, né? Então, que Deus nos ampare, nos ajude, que Deus abençoe a todos nesse momento, né, com a sua paz, com a sua harmonia. Que assim seja.